Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvia. Hoje eu vou falar de algo que é muito polêmico. Muitas pessoas estão à mercê das informações que são passadas nas mídias sociais e eu quero debater um pouco sobre esse assunto. Eu decidi falar sobre isso porque eu vi um post no Facebook que me chamou muita atenção. Eu entendi a ironia, achei até engraçado, né? Mas eu ainda comentei no post, falei que não era aquilo que trazia determinada anomalia. E foi um post de um morango, ele estava com formato de tipo um gato, né? E ainda fizeram uma montagem e colocaram em cima escrito: mais dois agrotóxicos, ele fala miau. Muito engraçado, né? Porque as pessoas estão à mercê de tantas informações e acabam não pesquisando nas fontes corretas. As pessoas com medo dos agrotóxicos, que são produtos que são utilizados para auxiliar na produção, né, de tantos alimentos que são produzidos no nosso país. E eu achei muito interessante mesmo, porque eu entendi como uma ironia e eu quero debater sobre isso. Eu posso até mostrar o post aqui em algum lugar da tela para vocês, mas não vou mostrar a pessoa e tal, porque eu não acho interessante expor. Eu quero falar sobre o assunto. Hoje eu fiz um script da minha fala, na verdade não do que eu estou falando, né? Mas do que eu quero abordar com vocês, porque são muitos assuntos e eu não quero me perder. Então, olha aqui, tá tudo escrito. É... Agrotóxico, uma palavra pesada, né? Agro vem da agricultura, do agro, de tudo, do agronegócio. Tóxico, mal, veneno. Então, vincula que esses produtos utilizados no combate de pragas, doenças e plantas daninhas são maus. E não é isso, pessoal. Não é isso que acontece de verdade. Eu não estou aqui defendendo o uso de defensivos. Eu não estou falando utilize mais defensivos, aplique mais, aplique mais. Não. Até porque isso não é viável. Nós hoje estudamos, pesquisamos, existem tecnologias que são utilizadas para reduzir o volume de defensivo aplicado, não para aumentar esse volume. Então, para falar sobre esse assunto, eu trouxe algumas informações e eu vou falar por partes. Qualquer dúvida que você tiver, né, na informação que eu passar, deixa no comentário. Eu peço respeito porque é um assunto polêmico, muito debatido e eu acredito que cada um pode ter sua própria informação, né, sua própria opinião formada, mas nós devemos respeito para com as pessoas. Então, debater, falar sobre algo é interessante, mas desde quando aquilo não venha desrespeitar alguém. Então, esse post foi um dos motivos que eu achei interessante falar sobre isso, porque não foi o agrotóxico que fez aquela deformação no morango que ocasionou tal anomalia. Isso pode ter ocorrido por um fator genético, né? Pode ter ocorrido por algum estresse na planta. Então, são vários os fatores que pode acontecer durante o ciclo daquela cultura que pode influenciar numa má formação do fruto. Então, pegando o gancho do agrotóxico, eu trouxe algumas informações da Conab e, inclusive, quem quiser saber qualquer informação, um boletim de informações sobre os grãos, produção de determinado tipo de cultura, é só entrar no site da Conab, lá tem várias informações, cultura de inverno, cultura de verão, resultados da safra, expectativas. Então, entra no site da Conab e vocês vão ter todas essas informações. Eu vou começar falando de soja. E antes que alguém fale,
pessoal do agro está só preocupado com soja, não é isso, mas a soja, querendo ou não, é uma commodity de grande importância no nosso agronegócio. Então, é uma das responsáveis pela economia do nosso país. Então, na safra 2021, o Brasil ficou em primeiro lugar na produção de soja. Olha que bacana, pessoal, olha que interessante. O nosso país em primeiro lugar na produção desse grão que é tão importante, na produção de ração, de óleo, até mesmo na alimentação humana. Tem outros fins também, mas eu quero falar da alimentação humana porque eu vi já pessoas falar que o ser humano não come soja. Como assim, pessoal? Tá vendo como as pessoas carecem de informação? A soja é utilizada sim na alimentação humana. Claro, eu mesma não pego um bocado de soja e preparo, cozinho, algo do tipo e vou me alimentar, não. Mas está presente nos alimentos que eu consumo diariamente. Pessoas intolerantes à lactose, né, utilizam leite de soja ou produtos de soja. A soja é uma alternativa, né, também para pessoas que não consomem, por exemplo, carne. Então, tem tudo isso. E outra coisa, eu gosto de reparar o valor nutricional, as informações que está no alimento que eu estou consumindo, principalmente a lista de ingredientes, porque eu vivo lutando contra a balança, então é importante eu saber o que eu estou consumindo, né? E o que eu acho muito interessante é que até mesmo, por exemplo, uma bolacha recheada tem escrito lá derivados de soja. Então, alérgicos contém derivado de soja. Olha que interessante, pessoal, numa bolacha, sabe? Às vezes uma marca aí que você come de bolacha recheada tem derivado de soja. Então, como que você fala que nós não consumimos soja? Então, é muito interessante. Igual, o povo fala, eu não consumo soja, mas utilizo óleo, né? Então, são vários, para vários fins que a soja é utilizada. Então, isso que eu quero mostrar para vocês, o porquê que eu tô falando de soja, porque é importante, querendo ou não. E claro, eu vou falar também de outras culturas, mas o Brasil teve o primeiro lugar na produção desse grão, dessa commodity. Foi uma produção de 136 milhões de toneladas e teve um aumento de 8,9% em relação à safra anterior. Olha que interessante. Você pode falar assim, poxa, Silvia, mas 8,9% é muito pouco. Mas eu estou falando de milhões de toneladas, então esse número é muito grande. 8,9% é muito grande. Guarda todas as informações que eu estou falando, porque elas são pertinentes ao assunto que eu estou abordando sobre os agrotóxicos. Não vou agora explicar sobre esse aumento na produção, expansão de áreas e tudo mais, porque senão eu vou chegar no meio do vídeo e eu vou falar a mesma coisa que eu já falei agora. Então, guarda essa informação que é muito importante. Beleza, como eu falei, não iria falar só sobre soja. Vou falar sobre o arroz, que é um alimento que está presente na mesa do brasileiro. Praticamente todos nós comemos, né? Consumimos o arroz. E o Brasil, ele produziu na última safra 11,7 milhões de toneladas de arroz. É muita coisa. E teve um aumento de 5%. Igual eu falei para a soja. 5% em cima de milhões de toneladas é muita coisa. Então, tem tudo isso. Eu quero que vocês vejam que a produção, a demanda aumenta a cada ano. Então, a cada safra, a produção é maior. E nós trabalhamos sobre oferta e demanda. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre oferta e demanda, eu posso trazer um vídeo sobre oferta e demanda.
Lá na Conab você vai encontrar várias outras informações de várias outras culturas. Se eu me estender falando de mais culturas, o vídeo vai ficar muito extenso, no qual eu já estou prevendo que vai ficar grande. Então, nesse primeiro momento, eu quis trazer a importância dessa produção, do aumento da produção, da demanda, porque nós somos grandes consumidores e também exportadores. Então, para falar sobre agrotóxico, eu não tenho como não falar da produção. Agora eu vou entrar de fato no assunto da abordagem e eu fiz uma pesquisa breve na Agrofit e antes de falar sobre essa pesquisa, eu quero falar para vocês, pessoal, qual é o site, qual é a fonte que vocês estão confiando? Porque, por exemplo, no Google, eu posso jogar qualquer tipo de assunto, eu vou encontrar a resposta. Mas, o que será que é confiável ou não? Então, eu fui aprender na minha graduação que nem todas as fontes que estão disponíveis, elas são confiáveis. E é muito interessante nós, como seres humanos, que estamos buscando constantemente conhecimento, saber qual que é a fonte que eu estou utilizando para adquirir tal conhecimento. Porque nada adianta você passar horas estudando um assunto numa fonte errada. Então, procure fontes verdadeiras, procure em revistas científicas, em artigos científicos, trabalho de pesquisas onde está mostrando resultados verdadeiros. Não fiquem à mercê somente do que é passado na televisão. Então eu fiz uma pesquisa na Agrofit, para quem não sabe, é um site onde tem registrado todos os defensivos utilizados. Então lá fala sobre tudo do defensivo, ingrediente ativo, dosagem, fala tudo, né? Eu achei interessante, que eu quero trazer da Agrofit, uma frase que tinha lá, e eu peguei parte dessa frase que falava assim: alternativas eficazes na solução dos problemas fitossanitários. Então, por que o defensivo é utilizado, né? Ele é utilizado como alternativa. Olha que interessante. A alternativa, isso significa que não é a única forma de utilização, não é o único meio, não é o único recurso. Então, é uma alternativa que é utilizada. Isso significa que existem outras alternativas. Então, o produtor, ele não está aplicando de forma desorganizada a qualquer custo um agroquímico. Por quê? Porque isso não é viável. Isso não é viável para o produtor, para o meio ambiente, para as empresas. Isso não é viável. Então, existem alternativas para poder fazer outro tipo de manejo, né? E combater tal tipo de praga, doença ou planta daninha. Então, as pessoas ficam pensando que para tudo que acontece no campo é aplicado defensivo. E não é assim, não. Existem outras maneiras, outros métodos e manejos, como, por exemplo, o controle biológico, que é feito através da utilização de micro-organismos, né, que podem ser utilizados para diversas finalidades. O MIP, manejo integrado de pragas, entra também doenças, porque é feito o manejo integrado na área de doenças também, dentro da fitopatologia. Então, com o MIP eu consigo reduzir a quantidade de defensivo que eu estou aplicando na área. Por quê? Porque eu não vou fazer uma aplicação tabelada, eu vou verificar o que realmente eu tenho na área, se aquela quantidade que eu tenho de insetos por área faz jus eu aplicar ou não, se aquele inseto é de importância econômica ou não, ou que vai trazer grande prejuízo à cultura ou não. No caso de doenças, eu vou verificar a incidência e a severidade da doença. Então não é porque
uma planta, determinada área da planta, uma área foliar está apresentando sintomas de doença, que eu vou já fazer uma aplicação. Não, eu vou verificar como está a incidência e a severidade dessa patologia. Então, isso entra dentro do MIP e também do controle de doenças. Tecnologias de aplicação, uma tecnologia muito empregada que auxilia em diversos âmbitos dentro da aplicação de defensivos, principalmente na mistura, né, de produtos na cauda, o que pode ou o que não pode, o que é bom ou o que não é bom ser utilizado, o que está registrado ou não. Então, esse é outro tipo de tecnologia. A agricultura de precisão, uma ferramenta muito eficaz, auxilia na redução do volume de defensivo aplicado, porque ajuda naquela sobreposição de faixa. Agricultura digital em geral, o uso de drones, equipamentos tecnológicos, né, tecnificados. O GPS em si, uma das principais tecnologias que está auxiliando o homem no campo para poder conseguir produzir mais, reduzir menos os custos e também o uso de defensivos agrícolas. Custo. Então, o custo com o defensivo, com o agrotóxico é muito alto. Então, não é viável para o produtor aumentar esse custo. Porque se o produtor aumenta o volume de defensivo utilizado, você concorda comigo que ele vai estar aumentando o custo? Então, não é viável. Isso vai influenciar no custo final, vai influenciar na lucratividade dele. Então, o produtor ele quer reduzir os custos. Resistência do produto, né? Quando alguma praga ou doença cria resistência a determinado produto. Isso é péssimo para o produtor, isso é péssimo para as empresas que ficaram anos pesquisando, fazendo testes, gerando aquele produto, e depois de algum tempo, alguns anos, aquele produto já não ser tão eficaz para determinada patologia, a resistência de pragas e doenças, plantas daninhas aos produtos utilizados, isso é péssimo para as empresas, para o produtor, para as empresas, porque a empresa fica anos desenvolvendo um produto, pesquisando e desenvolvendo, e o custo com um determinado produto é muito alto. E também são anos de pesquisa, mais de 10, 15 anos para um produto chegar ao mercado. Então, utilizar somente o uso de agroquímicos sem nenhuma tecnologia aplicada na redução e na aplicação correta só faz com que esse defensivo fique ineficaz. Então, isso não é bom nem para o produtor, nem para a empresa. Aí você pode, às vezes, me perguntar, Silvia, mas por que tanta informação sobre o que é aplicado no campo? Porque a população só sabe que o agrotóxico é um veneno. É isso que a maioria das pessoas pensam, né? Mas de fato o que acontece, o que é feito no meio rural, como é aplicado, são feitas estratégias para diminuir o volume dessa aplicação. E agora eu quero falar sobre algo que realmente é a verdade, o porquê é utilizado esse defensivo. O defensivo ele é como um remédio para a planta. Assim como nós, seres humanos, temos doenças, precisamos ir no médico e fazer uma consulta e ele vai prescrever um medicamento e sua dosagem, os responsáveis técnicos pela lavoura também vai fazer isso. Eles vão recomendar, vai prescrever um tipo de defensivo a ser utilizado, a dosagem, a hora da aplicação, a forma correta de fazer a aplicação daquele produto. Então, ele vai ser utilizado somente com a finalidade de auxiliar no combate de pragas e doenças. Então,
É interessante a população enxergar isso, porque se não fosse, se a planta não tivesse doente, por exemplo, não faz sentido aplicar um produto químico nela. Um professor meu, durante uma aula de receituário agronômico, falou algo que eu achei muito interessante. Ele falou: uma pessoa que não tem câncer, ela não vai fazer um tratamento preventivo de câncer, ela não vai fazer uma quimioterapia, uma radioterapia. Faz sentido? Não faz sentido uma pessoa que não está doente fazer uma quimioterapia. Entenderam, pessoal? Então, uma planta que não está doente, não é feita aplicação nela. E o que nós queremos é que essas aplicações sejam diminuídas, e hoje a tecnologia nos permite isso. Bom, não é do jeito que é passado nas mídias sociais, sabe? Seria bom se não pudesse, se pudesse, na verdade, não aplicar, seria ótimo. Eu não estou aqui defendendo e falando que os defensivos são ótimos, só se produz com defensivo, isso e aquilo outro. Não, eu estou falando sobre informações técnicas, informações que acontecem realmente no campo, para as pessoas não ficarem à mercê somente de informações que é passada nas mídias sociais. E todos esses produtos, quando eles são lançados, antes de serem lançados, eles passam por testes, né? E o IBAMA, a Anvisa e o MAPA precisam liberar esse produto. Se um órgão desse restringir, ele não liberar o produto, ele não vai para o mercado. Então o IBAMA, a Anvisa, o MAPA, eles têm especificações, né? Cláusulas que mostra informações aonde aquele produto precisa seguir à risca. Inclusive, eu estagiei numa empresa onde tinha esse processo, né? Era uma empresa de pesquisa e tinha essa fase de RET, que é o Registro Especial Temporário. Então, antes daquele produto ser liberado para o comércio, ele passa por vários testes, né? Em diversos centros de pesquisa, aí vai também para esses órgãos, como eu falei, Anvisa, IBAMA, MAPA, antes de ir para o mercado. Então, tá indo um produto que ele foi certificado, ele foi habilitado. E isso porque ele é comprovado que ele não causa danos à saúde, ao meio ambiente e à fauna, e à flora, se utilizado da maneira correta. Eu quero que frisem isso, se utilizados da maneira correta, porque é igual um medicamento que nós tomamos, é um ingrediente químico, é um composto químico aquilo. E se eu pego um medicamento e o meu médico me prescreve, 50 gotas de algum determinado medicamento, eu vou lá e tomo 150. Então, vai causar algum dano ao meu organismo. E isso é porque eu aumentei a dosagem, não porque aquele medicamento faria mal. Não, aquele medicamento iria me auxiliar e curar determinada patologia em mim, só que eu aumentei a dosagem. E aí sim começou a fazer mal. E isso não é por conta do medicamento, foi por conta da dosagem. A dosagem que eu aumentei, porque a dosagem que foi prescrita pelo médico é a recomendada, é a que ele sabe que não faria mal. Então existem esses órgãos que estão fiscalizando, vendo como está sendo feita a aplicação, o que está entrando no mercado, o que faz bem e o que faz mal. Então, pessoal, por trás de tudo isso, existem pessoas tecnificadas que estão em busca de melhorar cada vez mais e de trazer os melhores produtos para o mercado, onde haja a segurança daquelas pessoas que estão consumindo esses produtos. Eu poderia falar muitas outras coisas, eu sei que o vídeo está longo, então quando se fala em defensivo é muito assunto envolvido, então eu posso fazer um outro vídeo falando sobre período de carência,
que é um período onde vai gerar uma segurança, né? Falar sobre os resíduos, né? Porque, como eu falei, existe uma quantidade tudo determinada pelos órgãos que eu expliquei. Então, pessoal, não fiquem à mercê somente do que é passado nas mídias sociais, sabe? E, por último, eu quero falar sobre a biossegurança. Frisar na NR 31.8 e os meios de contaminação. E por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, elas estão preocupadas com a aplicação de defensivo, com o consumo. Na verdade, não é aplicação, elas estão preocupadas em consumir alimentos que foram aplicados defensivos neles, né? E esse não é o grande problema. O problema, de fato, é mais para quem vai aplicar. É o aplicador que está no pulverizador, seja ele mecanizado ou manual, costal. É a pessoa que está trabalhando envolvida ali no meio. É uma pessoa que está coletando informação. Então, o risco maior é para essas pessoas, porque elas estão tendo contato direto com o produto. Entendeu, pessoal? Então, esse é um tipo de informação que eu acredito que teria que ser mais pertinente, melhor repassado e falar, pessoal, olha, existe um risco? Existe um risco. Para quem? Para a população que não está lá no campo aplicando? Não. O maior risco é para aquelas pessoas que estão aplicando. Mas eu quero falar para vocês que segurança nesse termo, os órgãos que fiscalizam são muito competentes e estão cada vez mais fiscalizando essa questão. Temos a NR 31.8, que é de saúde e segurança no trabalho em aplicação de defensivos agrícolas. Então, o aplicador que faz a aplicação de defensivo precisa fazer esse curso para aplicar. Todos fazem, não? Mas está havendo uma grande fiscalização para quem trabalha nessa área. Porque existem formas de contaminação. Por exemplo, via oral, via dérmica, ocular e respiratória. Então, quem está de fato manuseando o produto pode sim acabar se intoxicando com o produto. Então, se eu fosse vincular um agrotóxico a um produto mau, perigoso e tudo mais, em primeiro lugar, eu estaria alertando as pessoas que têm vínculo direto com aquela substância. Então, são aqueles que trabalham, né? E isso é importante, a informação, pessoal, porque eu estava, tem muito tempo já, eu nem lembro qual período da faculdade eu estava, mas eu estava ajudando um colega num laboratório, a gente estava criando lagartas e lá era um depósito, antigamente era um depósito, e eles tinham uma vala onde despejavam os produtos, né? Os resíduos e produtos químicos e tal, os agrotóxicos. E um certo dia eu estava lavando os recipientes onde as lagartas ficavam e se alimentavam, e passou um professor e me viu lá dentro sem máscara. E ele falou: "Você tá doida, Silvia? Cadê sua máscara?" Eu falei: "Máscara? Nesse tempo nem tinha pandemia, viu?" Eu falei: "Máscara? Pra que eu vou utilizar máscara?" Ele falou: "Silvia, você tá num lugar onde era um depósito de defensivo, você pode se contaminar." E eu fiquei assim, poxa, o que ele tá falando? Eu ainda pensei, o professor tá viajando. Desculpa, tá vendo, pessoal, como as pessoas carecem de informação? Eu, dentro da faculdade, eu já aprendendo sobre o agro, eu não sabia que o simples fato de inalar a substância iria me fazer mal. E sim, faz mal. Então, olha a importância da informação. Tá vendo? Imagina, eu que tava ali, eu não sabia, imagina as pessoas que não têm nenhum contato com o vínculo rural, nenhum contato com esse meio. Então, pessoal,
É muito importante repassar informação. Então, como eu falei, falar sobre defensivo, sobre agrotóxico, é um assunto muito extenso e não dá para trazer só em um vídeo. E não é o agrotóxico que causa câncer, existem várias coisas que pode causar, né, desenvolver. Às vezes a pessoa fica com medo de comer um alimento, né, porque foi utilizado agrotóxico, mas tem uma alimentação super desequilibrada, consome muitas gorduras ruins e tal, então tudo isso vai influenciar na saúde do ser humano. Então, o que eu mais quero passar, passar com esse vídeo é que vocês busquem fontes verdadeiras. Procurem aonde é confiável vocês obter esse tipo de informação. Não fiquem somente absorvendo tudo aquilo que vocês escutam por aí, nas mídias sociais, na boca do povo. Não, porque eu quis mostrar pra vocês, eu não vim falar só, eu não queria com esse vídeo debater agrotóxico causa câncer ou não causa câncer. Não, não foi o intuito desse vídeo. Eu quis mostrar para vocês que existem tecnologias que são aplicadas, que existem manejos aplicados, que existem várias pessoas envolvidas nesse meio para diminuir o volume de defensivo aplicado, que o defensivo não é um veneno como muitas pessoas pensam que as dosagens aplicadas, elas são dosagens recomendadas tanto pela empresa quanto pelo responsável técnico. Então tudo é feito para minimizar os riscos de todos, daqueles que estão trabalhando com esses produtos, da população que vai consumir os alimentos, né, que são produzidos. E é isso. Foi oriundo de uma postagem que eu vi que me chamou a atenção e eu quis trazer esse vídeo para vocês. Não, pessoal. Com mais 2 agrotóxicos, o gatinho não ia falar miau, não. No caso, o morango, né? Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E repassem informações verdadeiras, fontes verdadeiras. E não fiquem com medo de tudo aquilo que é passado nas mídias sociais. Procurem primeiro saber o que é a verdade, o que realmente de fato acontece. E é isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada.